E se a gente pensasse que aquela dificuldade com dinheiro que tanta gente sente não tem nada a ver com falta de disciplina ou de força de vontade? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar nas forças que realmente moldam nossas decisões financeiras. A ideia é mostrar como dá para transformar a relação com o dinheiro, mas mudando o foco. Em vez de só força de vontade, vamos olhar para o ambiente ao nosso redor. Olha, todos os conceitos que a gente vai explorar aqui foram tirados dessa obra, que basicamente vira de cabeça para baixo o jeito que a gente costuma pensar sobre finanças pessoais. Então vamos lá. Essa ideia aqui é o nosso ponto de partida. É poderosa, né? Porque ela tira aquele peso enorme da culpa das costas e convida a gente a olhar para o problema de verdade. Não é um defeito de caráter. É, na verdade, um conjunto de comportamentos que foram aprendidos. Exatamente isso. Pensa bem, todos os dias a gente é bombardeado por estímulos, promoções, notificações no celular, o feed das redes sociais, tudo, absolutamente tudo desenhado para nos fazer gastar. O campo de batalha não é aqui dentro, na nossa cabeça, ele é externo. E este aqui vai ser o nosso roteiro. A gente começa entendendo por que a abordagem tradicional costuma falhar, depois vamos identificar os tais gatilhos automáticos e aí sim partimos para as estratégias práticas, coisas como mudar o ambiente e ter mais consciência. Então, vamos começar pela base de tudo. A razão pela qual a maioria das dicas financeiras por aí não funcionam é que elas partem de um diagnóstico completamente errado sobre como nós, seres humanos, tomamos decisões. Por muito tempo, a economia vendeu pra gente a ideia do tal Homo economicus. Sabe, aquele ser superracional que calcula tudo. Mas a verdade, como a ciência comportamental mostra hoje, é que somos movidos por contexto, por emoção, pela recompensa imediata. Nosso cérebro simplesmente não evoluiu para analisar planilhas de juros compostos. Só familiar? Quem nunca, né? O pulo do gato aqui é que essas frases não são a causa da compra. Elas aparecem depois, para a gente se sentir menos culpado. É um mecanismo de defesa que prova uma coisa: a decisão foi primeiro emocional, e só depois a gente tentou racionalizar. Ok, agora que a gente já entendeu que não somos robôs lógicos, vamos ver o que realmente está no comando. Os famosos gatilhos que ativam o nosso piloto automático financeiro. Essa aqui é uma daquelas ideias que mudam o jogo. O dinheiro, no fundo, é uma ferramenta para a gente regular as nossas emoções. Não queremos o objeto em si, queremos o alívio, o conforto, a sensação de pertencer a um grupo ou aquela empolgação que a compra dá, mesmo que dure só um pouquinho. Agora olha que interessante o que essa tabela mostra. Ela conecta direitinho as situações do dia a dia com os gastos. Por exemplo, cansaço e sobrecarga no fim do dia leva a compras por impulso, buscando aquele alívio rápido. Se sentindo meio de fora, a tendência é gastar mais em saídas para sentir que pertence. O ponto-chave aqui é que o gasto não é aleatório. Ele é uma resposta aprendida para um contexto bem específico. E é exatamente assim que o hábito se forma. Primeiro, vem uma situação desconfortável, que é o contexto. Isso leva a uma ação, o gasto, que gera uma recompensa rápida, o alívio. Repetindo isso várias e várias vezes, o ciclo fica tão forte que a gente entra no automático e nem percebe mais. Então, se o problema é um comportamento automático, que é reforçado o tempo todo pelo ambiente, a solução não pode ser só ter mais disciplina. A gente precisa de uma estratégia bem mais inteligente que essa. E essa analogia, nossa, é brilhante. Ela ilustra perfeitamente o desafio. O mundo de hoje foi projetado para a gente gastar. Notificação, compra com um clique, parcelamento fácil, tudo isso remove qualquer barreira. Lutar contra isso só com força de vontade é, na maioria das vezes, uma batalha perdida. Então, em vez de lutar de frente, a gente redesenha o campo de batalha. Olha só essa comparação. De um lado, a arquitetura do gasto fácil, tudo no automático. Do outro, a arquitetura da escolha consciente, onde a gente coloca pequenas barreiras de propósito. É aqui que a mudança de verdade acontece. E essa é a grande virada de chave. As pessoas que têm um bom controle financeiro não necessariamente têm mais força de vontade. Na verdade, elas construíram ambientes onde elas simplesmente precisam usar essa força de vontade com muito menos frequência. Certo, vamos para a parte prática então. Como, afinal, a gente constrói esses ambientes? A resposta está numa única palavra: atrito. O atrito é o que dá tempo para a gente. Ele cria um espaço entre o impulso de comprar e a ação de comprar. E essa pequena pausa muitas vezes é suficiente para o nosso lado mais racional entrar em cena e perguntar: peraí, isso é realmente necessário agora? Aqui fica um desafio prático, que dá para fazer agora mesmo. Cada um desses passos é uma forma de criar atrito.
Ao deixar a compra um pouquinho mais difícil, a chance de um gasto por impulso diminui, e muito. Essa é outra ferramenta de atrito que é poderosíssima. O impulso da compra é como uma onda. Ela vem forte, mas é passageira. A regra das 24 horas garante que a decisão seja tomada só depois que essa onda emocional já passou. E quer saber, na maioria das vezes, o desejo simplesmente desaparece. E agora a gente chega no pilar final, que talvez seja o mais importante de todos. Tentar controlar um comportamento que não se entende, bom, isso está fadado ao fracasso. Essa analogia é perfeita. Planilhas, aplicativos, tudo isso é ótimo, mas são ferramentas de controle. Antes de controlar, a gente precisa de diagnóstico, precisa de clareza, de observar os próprios padrões sem julgamento para entender a real origem do comportamento. E este é o objetivo final. Não é se tornar uma pessoa super rígida que nunca gasta nada. É desenvolver o que o autor chama de presença financeira. É essa capacidade de sentir o impulso, reconhecer o que ele é, só uma resposta automática do passado, e então poder escolher uma ação que esteja alinhada com os objetivos de longo prazo. Eu vou deixar essa pergunta no ar para a gente refletir. Talvez a mudança duradoura não esteja em lutar mais e mais contra os próprios impulsos, mas sim em redesenhar o mundo ao redor para que o comportamento certo se torne o comportamento mais fácil. A resposta pode estar do lado de fora, e não apenas aqui dentro.